Você já assistiu algum filme de zumbis que fosse bonito? Pois é, saiba que Extermínio a Evolução conseguiu essa façanha e eu quero muito falar sobre esse filme aqui nesse vídeo. Mas é primordial que a gente comece essa conversa falando sobre o primeiro filme da franquia, que com certeza foi um marco para essa categoria de filme na história do cinema. Afinal de contas, ele abriu portas para diversos outros filmes e séries que usaram dessa mesma fórmula, que é aproximar mais o espectador e humanizar mais a história. Se antes de 2002, ano que Extermínio 1 foi lançado, assistimos filmes sobre um apocalipse no qual as pessoas passavam o filme inteiro fugindo de mortos-vivos lentos, foi no filme de Danny Boyle que vimos isso mudar. Além de adicionar velocidade nas pernas dos zumbis, o diretor utilizou de alguns recursos para trazer o espectador mais para perto da história, por identificação. A primeira característica adicionada no primeiro filme foi gravá-lo todo com câmeras digitais, e não profissionais como estamos acostumados a ver. Esse efeito doméstico nem era algo inédito na época, já que em 99 o filme A Bruxa de Blair também usou do mesmo artifício. Mas a soma disso, com o roteiro de Alex Garland humanizando a história, foram suficientes para marcarem Extermínio como algo diferente de tudo que já tinha sido lançado antes. Muitos críticos de cinema vêm dizendo que The Walking Dead, The Last of Us e outras obras desse gênero beberam muito dessa fonte. Afinal de contas, todas elas deixaram de lado essa coisa de só ficar fugindo de zumbis e incluíram o entendimento de como a humanidade agiria no meio de um colapso mundial. Em Extermínio 1, conhecemos Jim, personagem interpretado por Cillian Murphy, acordando em um hospital vazio. Ele caminha por uma Londres totalmente vazia, e é através dos olhos dele que passamos a entender que toda a Inglaterra foi devastada pelo vírus da raiva. Isso por um acaso te lembrou aquela cena de Rick no primeiro episódio de The Walking Dead? E é no meio desse caos passivo-agressivo que conhecemos a verdadeira face da humanidade e como as pessoas agem realmente diante de uma calamidade. Eu me arrisco a dizer que esse foi até um prelúdio para o que passaríamos durante a pandemia de Covid de 2020. Afinal de contas, a gente jurava que sairíamos melhores dessa, mas na verdade a gente saiu bem piores. Mas isso é um papo para um outro vídeo. E depois de 5 anos da história de Jim, tivemos o lançamento do Extermínio 2, em 2007, mas esse não fez tanto sucesso quanto o primeiro filme da franquia, até mesmo porque Danny Boyle sequer se envolveu nesse assunto. Mas foi depois de mais de 20 anos que Danny Boyle decidiu se juntar novamente com Alex Garland para entregar pra gente o maravilhoso Extermínio 3. Uma história 28 anos depois do fatídico dia em que Jim acordou sozinho naquele hospital. E nesse filme a gente começa com a mesma tensão que o trailer nos apresentou. Um monte de crianças fechadas em uma sala, assistindo Teletubbies enquanto o pau está torando porta fora. É uma introdução curta para nos apresentar a Jimmy, um filho de pastor que sobrevive a um ataque ali no começo daquele apocalipse. Em seguida, somos levados à história no presente e vamos conhecer uma vila de sobreviventes que vivem numa realidade analógica e longe de qualquer tipo de avanço tecnológico. Mas não é Jimmy que vive nessa ilha, e sim Jamie. Aqui então temos um trio muito importante para essa história: Jim, Jimmy e Jamie. Guarde esses nomes aí com você. Nesse recorte da história, Jamie vive com sua esposa enferma e com seu filho Spike. Este que com apenas 12 anos está sendo preparado para ir pela primeira vez para o continente. Pai e filho vão aproveitar a maré baixa para que Spike veja pela primeira vez como é o mundo lá fora. Nessa curta passagem, Spike vê de perto os perigos que até então ele, como uma criança, não havia ainda enxergado, mas também enxerga uma possibilidade de obter respostas para a doença da mãe. E é aí que a história começa. Um garotinho que sequer sabe se defender sozinho ainda, parte às escondidas em uma jornada com a mãe em busca de uma cura para a doença dela. Mas se tratando de um filme de Danny Boyle, não espere que seja uma história contada com simplicidade. Lembra quando eu te falei aqui nesse começo de vídeo que se trata de um filme de zumbis bonito? Pois bem, conte não só com locações que promovem fotografias maravilhosas, mas também com um roteiro que te leva a uma emoção extrema em um determinado ponto da trama, orquestrado pelo personagem de Ralph Fiennes. É um filme com inúmeras referências contadas em diversos cortes de imagens. Boyle adota aqui nesse filme a mesma tática do primeiro, mas dessa vez usando o iPhone 15 Pro para gravar as cenas, e adiciona a dinâmica da história inumerando
inúmeros cortes de cenas pipocando o tempo todo na tela, responsáveis por te deixar pensando no filme até mesmo uma semana depois, quando saca o que essa referência queria te dizer naquele momento. As cenas, por exemplo, de arqueiros do filme Henrique V, de 1944, como uma referência de como aquela comunidade isolada na ilha sobrevive nos dias atuais. A própria cena daquelas crianças assistindo Teletubbies no começo do filme vai te responder muitas dúvidas nas cenas finais. Também são essas cenas finais que dão abertura para o segundo filme dessa nova franquia, que tem promessa de lançamento para janeiro de 2026. Aliás, essa cena final eu nem vou contextualizar muito, mas ela traz uma referência berrante a Jim Savile, uma figura muito popular na Inglaterra antes do Extermínio 1 ser lançado, mas que depois de sua morte, em 2011, foram descobertas centenas de crimes que o envolviam. Toda a sua influência, inclusive pós-morte, pode ser encontrada em diferentes momentos, com o nome Jimmy escrito em uma casa abandonada, no corpo de um infectado, e certamente ditará o ritmo do segundo filme dessa nova trilogia. Falando desse terceiro filme, ele ainda não foi gravado, mas segundo o próprio Danny Boyle, ele depende de como será a bilheteria deste primeiro e segundo para que o orçamento banque com as novas gravações. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu Extermínio 3, A Evolução, ou se você ainda pretende assistir esse filme. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijos, até lá. 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before.